Deixa eu ler aqui em Daniel 6, uma palavra. Isso aqui já deu filme já, né? Tem música, tem filme. Olha o título, Daniel onde? Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. O que é isso, sátrapa? Sátrapa é deputado, né? Parlamentar. Pode ser um deputado, um senador, um parlamentar. Que estivessem por todo o reino. E sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito o quê? Excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. O rei tinha um projeto. O rei tinha um plano. O faraó botou José só abaixo dele no reino, no Egito, não foi? Sim ou não? E esse rei, ele tinha intenção de botar Daniel como vice, né? Como a maior autoridade depois dele no país. Só que Daniel não era cidadão dali. Daniel era estrangeiro. Quem sabia que Daniel era estrangeiro ali? Mais do que isso. Daniel era exilado. Não é isso que fala? Hein? Exilado. Eu já vi estrangeiros prosperarem em outros países, mas um sujeito exilado, para arrumar um trabalho, um emprego, já é difícil. E ainda se tornar uma autoridade, é mais difícil ainda. Mas se você observar, tem uma chave aí. Daniel tinha um espírito. Aquele que tem um espírito excelente, biblicamente falando, esse não vai ter nunca adversário capaz de derrotá-lo. Nunca. Não tem jeito, igreja, não tem jeito. A pessoa que tem um espírito excelente, você sabe que não é preciso ser culto para entender o significado disso. Espírito excelente. Porque eu lembro muito bem, minha mãe não sabia nem ler. E quando se referia a alguém ruim, ela falava, fulano tem um espírito de porco. Quem já ouviu falar isso aí? Vocês já ouviram isso também? Cruz credo, espírito de porco é terrível, hein? Então, o que é espírito excelente? É o oposto, é o contrário do espírito de porco. O espírito excelente é uma pessoa humana, tá? É uma pessoa misericordiosa, compassiva. É uma pessoa amorosa, é uma pessoa dada, é uma pessoa justa, que tem senso de justiça, e que acima de tudo isso que eu os falei, teme a Deus. É assim que se define um espírito excelente. É uma pessoa que perdoa, que ama, e que tem
como prioridade o agradar e servir a Deus. Ou servir e agradar a Deus. Daniel tinha um espírito excelente. Daniel tinha adversários? Muitos? Jesus, eu fiquei até preocupado agora. Será que eu tenho adversário também? Hein? Eu achei que todo mundo gostava de mim. Não é todo mundo, não? Mas ninguém veio armado hoje, não veio? Com facão. Daniel tinha um espírito excelente, ó. E inventam tanta coisa. Tem uns que batem no peito e falam, a minha religião, esquece. Esquece. Se você tiver espírito de porco, você pode morar na igreja que você nunca vai chegar a lugar nenhum. Nunca vai chegar a lugar nenhum. Espírito de porco, eu vou falar isso aí porque eu aprendi com a minha mãe. Tinha dia que ela olhava para mim, você tem espírito de porco? Eu falei, eu não. É ruim. Estou achando que tem. Aí eu não entendia muito bem, né? Depois que fui entender, eu ficava olhando para o porquinho no chiqueiro, rapaz. Aí eu via lá o porquinho, tinha vários porquinhos, eu botava a comida lá, o porquinho dava no menor e jogava longe assim para comer a comida dele. Eu falei, rapaz, espírito de porco, o cabra deve ser ruim mesmo, hein? Rapaz. E Daniel estava num país estrangeiro. Ele não tinha os mesmos direitos dos outros. Mas ele conseguiu o registro, pelo jeito, lá na política. Daniel era um político. Mas para achar político igual o Daniel hoje no mundo, eu vou falar uma coisa para você, você vai procurar. Eu lembrei da música. Andei. Não vi nada, girei, e não vi nada, procurei, não vi nada, não há ninguém como Jesus. Amém. Duvido que você ache um Daniel hoje na face da terra. Tinha um espírito, ok, igreja? Aí eu e você paramos para pensar como é que é o nosso espírito, né? Por favor, preste atenção. A gente às vezes sente a oração muito forte, né? E às vezes sente a oração bater no teto assim e voltar, não é verdade? E aí o questionamento, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Deus conhece o seu espírito, o meu espírito, o nosso pensamento. E há mutações, assim, mudanças. Porque tem período, tem fases da vida que a gente libera o perdão totalmente. Que a gente ora mais, jejua mais, medita mais na palavra, vai mais à igreja, vai aos montes. E aí o espírito começa a melhorar, ele se torna excelente. E aí a oração fica poderosa e a coisa flui naturalmente na vida da gente. O fato dele ter um espírito excelente não o impediu de ter adversários, você percebe? E o parlamento buscava uma maneira de incriminar o Daniel e jogar o rei contra ele. Eles começaram a projetar. Mas o parlamento, normalmente, eles fazem projetos mesmo, né? Só que esses projetos aí, que estavam fazendo contra Daniel, eles se reuniram
E olha o que eles falaram, ó. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Não tinha como vencer o Daniel, eles sabiam disso. Hoje, a disputa pelo poder é grande. E alguns que gostariam de um cargo, de uma posição, usam de artifícios, usam de estratégias e aplicam contra aqueles que não conhecem a Deus e às vezes até conseguem atrapalhar, impedir. Eles também vão pagar o preço mais tarde, a gente está vendo aí. Na política a gente vê dia e noite. Gente que fez tanta falcatrua e achava que estava se dando bem e acabou se dando mal no final. Quem entende o que eu estou falando? Porque ninguém escapa da justiça de Deus. Só que imagino quantos esses aí não atrapalharam a vida. Tem muitos deles que tentaram me destruir meu ministério. Quem sabia disso? Vocês acompanharam. Então, igreja, reunido o Congresso, chegou à conclusão, na ausência do Daniel, de que se não procurasse um erro, uma falha, envolvendo a aliança que Daniel tinha com Deus, não iria encontrá-lo. E aí sugeriram o rei que assinasse um decreto de lei. Primeiro encheram o coração do rei. O cargo do rei já o fazia ser vaidoso. E o rei, tomado de vaidade, e que gostava muito do Daniel, talvez nem Daniel soubesse disso, mas quando a pessoa tem um espírito excelente, só os invejosos e derrotados é que não vão gostar dele. Alguém que tem um espírito excelente, só mesmo quem está endemoniado, tomado de inveja, é que não vai gostar. Porque Deus conhece quem tem um espírito excelente. Deus conhece. Não é preciso a sociedade te eleger como um cidadão do espírito excelente, não. A sociedade dá o que para você? Dá pancada, discriminação. No meu caso, eu já fui vítima de atos racistas e ainda sou. Ainda sou. Falo um monte de besteira e já me ofenderam. Quer dizer, não ofendeu porque o sujeito se dirigiu a mim com palavras racistas. Eu perguntei: quem é você? Ah, você não me conhece não. Eu falei: você me conhece, hein? Ele parou. Falei: engraçado, parece que Deus gostou do negão aqui. Porque ninguém te conhece.
sujeito abaixou a cabeça, falou, eu podia botar você na cadeia, mas eu vou deixar para lá. Porque é crime. Mas deixa para lá. Por quê? Deus chamou o negão lá do meio do mato. Falou, vem cá, negão. Vem cá, negão. Então, meu irmão, olha, o sujeito tinha um espírito bom, então Deus era com ele. Imagina se você, só para você ter ideia, seria mais ou menos como os 500 e alguma coisa, são 525, é isso? 513 deputados lá em Brasília, 512, seria mais ou menos como 512 deputados resolvessem acabar com a carreira de um. Gente, é só arrumar uma ocasião, abrir uma votação, como é que fala quando expulsa o sujeito de lá? Não, nem impeachment, não. Daniel estava sozinho, vírgula. Quem tem espírito excelente nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Nunca. Eles se reuniram e disseram uns aos outros, vamos procurar na lei dele. Porque esses que nos perseguem e que inventam regras e até leis eles fazem para nos atingir, eles sabem que nós não vamos acatar o que eles estão fazendo, porque acima da Constituição está a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nós só vamos acatar aquilo que não arranha o nosso relacionamento com Deus. Mais nada. O que eu posso fazer? Estou falando ao vivo. Vai sobrar para mim? Com certeza. Com certeza. Mas já tem sobrado esses anos todos mesmo? E quanto mais sobra para mim, sobra milagre na igreja, na vida do povo. Eles sabiam que Daniel não dava motivo para eles, mas eles procuravam. Eles procuram, inventam e tentam. Eles querem atrapalhar a obra de Deus. E o Daniel, ele acordava, ajoelhava-se e orava. Meio-dia ele orava de novo, e à noite novamente. Todo dia Daniel fazia 3 orações. Todo dia. Teve até um período na vida dele que ele não entendeu muito bem, porque ele orava e não via nada, orava de novo, nada, orava de novo, presta atenção, por favor. Orava de novo e nada. Um dia ele estava na beira do rio e ele estava chorando, pranteando, né? Ele jejuou e ele pranteou durante 3 semanas inteiras. Está no capítulo 10, se não me engano. Ele chorou tanto, Daniel, olha lá, pranteei durante 3 semanas. 21 dias chorando, Daniel, e nada. Finalmente, quando o anjo apareceu com a resposta, o anjo falou assim, Daniel, não se preocupa, não tenha medo não, porque no primeiro dia já foram ouvidas as suas palavras. Olha, a palavra de Deus é tão sábia, mas tão sábia, é tão viva. Um dia, eu fui para o monte orar, igreja, em São Roque.
Eu e a bispa chegamos a passar madrugadas lá. E aí disseram-me que já não tinha jeito mais de recuperar isso aqui. Que não ia ter mais jeito. A juíza bateu o martelo. Bateu contra nós. Pode dar glória também. Não, que eu falei, o juiz bateu o martelo e falou glória, achou que era a favor. Foi contra. Mas, quando bater contra, aí que você tem que dar glória mesmo. É? Falei, Jesus, se você soubesse como a coisa se reverteu, você ia ficar maravilhado. A bispa sabe como é que a coisa se reverteu? Sabe, né? Lembra, né? Você ia ficar maravilhado como a coisa se reverteu. Que coisa. A maneira como aconteceu. Mas, um dia eu orei, e aí o jurídico trouxe, ó, a situação é essa. Falei, meu Deus. Aí abri a Bíblia. A gente entrava pela portinha que tinha ali, não podia nem entrar. A gente nem podia entrar no que é nosso, que é da obra. A gente não podia entrar. Um dia a polícia cercou isso tudo aqui. Quem lembra disso aí? Como fez em Guarulhos. Por 2 vezes eu quase saí algemado, em Guarulhos e aqui. Não podia entrar. Eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, só peguei assim e abri. Aí estava lá assim, pranteei durante 3 semanas inteiras. Eu abri e estava lá. Vai escutando. E aí eu continuei lendo. Daqui a pouco, como que se falasse comigo, o anjo falou assim, Daniel. Aí eu falei, eu sou o Valdemiro, né? É. Falei, mas hoje eu sou o Daniel. Aí continuei lendo. Quando o anjo falou Daniel, eu entendi assim depois, a segunda vez, Valdemiro. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas suas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Você sabe o que quer dizer isso? Que às vezes as lágrimas já estão se secando e Satanás sugere você não está sendo ouvido, mas o que Deus está dizendo é que desde o primeiro dia ele já ouve, já escuta. Ele está dizendo, continua orando, mas eu já ouvi a primeira oração. Continua orando, mas já ouvi as primeiras palavras. As primeiras palavras. Por causa dessas palavras é que eu vim. Igreja, quase que eu troquei meu nome esse dia. Falei, eu vou tentar registrar como Daniel. Daniel, oi! Hoje eu sou o Daniel. Eu te ouvi na primeira oração. Sabe o que quer dizer? Não para de orar. Não para. Já ouviu, mas continua orando. Já ouviu. Ou você acha que quando Jesus passava ali na estrada onde estava o cego de Jericó, o Bartimeu, ele não ouviu o primeiro grito. Jesus passou e ele falou, que é isso? Que barulho é esse? Ai, Jesus, ao cego.
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu e foi embora. Foi embora. E ele continuou gritando. Aí quando alguém falou, cala a boca, não incomoda ele não. Aí Jesus virou e falou, traga ele aqui. Jesus parou. Jesus, ele ouve já na primeira oração, mas entre ouvir e parar, tem uma diferença. Quando você ora, quando você pede, quando você busca, ele ouve. Ele ouve, mas continua andando. Se você parar de orar, ele vai continuar andando, mas se você continuar orando, ele vai parar. Tem a oração que chega aos ouvidos de Deus e tem a oração que faz ele parar. O cego orou, gritava, clamava, Jesus foi embora. Ele estava ouvindo. Estava ouvindo. E aí veio alguém, os adversários, né? Mandaram o cego parar, o cego clamava mais alto ainda. Olha lá. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. De Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Amém. Você pensa que Deus não ouviu a sua oração ainda? Claro que ouviu. Eu tenho certeza absoluta que ouviu. Se você parar, ele vai continuar andando. Se você continuar orando, ele vai parar para você. Ele vai parar. Ah, vai. Ele vai parar. Daniel soube que o rei tinha assinado um decreto. Daniel, ele soube que o rei havia assinado um decreto de lei que os deputados, os sátrapas, os parlamentares levaram. Os colegas de Daniel. Olha lá, apresentaram a ele. Ó. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia o que, igreja? O rei pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la. Põe no versículo 6, por favor. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, ou Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, mentira, ó. Eles falaram todos. Daniel era o quê? Um dos presidentes. E ele não estava de acordo, não. Mas aí, ó, todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram, ou seja, é unânime o rei, em que o rei estabeleça um decreto, faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei,
seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo as leis dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Capricharam no projeto, hein? Isso não muda, né? É claro que, como nós temos o nome, como já deram, já espalharam por aí que esse país aqui vive numa democracia, então há muitas regras que têm que ser respeitadas. Senão já teriam fechado todas as igrejas. O que eles querem é isso. O outro, nas últimas eleições para deputado, falou que se fosse eleito, aliás, se fosse reeleito, a primeira coisa que ia fazer é tirar os pastores da televisão. Até parece. Rapaz, eu tive uma crise de riso em casa quando escutei isso. Eu falei, vai ser burro lá nos quintos dos infernos. É muito besta, mas muito besta mesmo. E eu falei assim, esse aí não vai ser eleito nem aqui no inferno. Fui ver a votação do homem que fracassa. Mas eu até gostaria que fosse. Até gostaria que fosse para ver se existe na face da terra alguém que pode impedir que a palavra de Deus chegue às pessoas. Não há! Não há e nunca vai haver. Nunca. Nem que muitos de nós tenhamos que morrer, mas nunca vai haver. Nunca vai haver. Nunca. Só faltava essa. A única coisa, você me perdoa, a única coisa que presta na televisão é aquilo que ensina os caminhos do Senhor. É isso mesmo. Vai ver a audiência que tem esse programa por causa da palavra de Deus e dos milagres. Anda por aí comigo, você vê, todo mundo assiste. Tem uns que assistem, mas não dão o braço a torcer, não. São soberbos. O Daniel, ele estava sendo vítima de uma cilada gigantesca. O rei também estava sendo vítima, o rei não sabia. O rei não sabia. Assim como muitas autoridades que tomam decisões contra a igreja, contra a obra, tomam segundo aquilo que apresentam a eles. Mentiras, falcatruas, imundícias. Mas a obra de Deus continua. E vai continuar. Vai continuar. Então o Daniel estava condenado, porque ele não ia deixar de orar. Daniel sabia que um exilado jamais poderia chegar onde ele chegou naquele reino se não fosse Deus. Então ele não ia abrir mão da comunhão com Deus. O que a palavra está dizendo para nós? Que aonde eu e você queremos chegar, só tem um que pode nos conduzir até lá. E se abrirmos mão dele, e se abrirmos mão da fé nele, não vamos chegar a lugar nenhum. Mas se permanecermos, é como ele diz em João, se permanecerdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então, primeiro encher o coração do rei. E falar, agora assina aqui, rei.
durante 30 dias, um mês, ninguém nesse país vai poder pedir ajuda a qualquer outro a não ser o rei. Sugeriram o rei, que rei era o quê? Deus. O rei assinou. Quando o rei assinou, depois que o rei percebeu, porque foram lá na casa do Daniel. Daniel, então, costumava orar de manhã, de tarde e de noite. E num desses dias, olha lá, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, é isso? 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Eu não sei se você percebeu que Daniel acabara de descobrir que a vida dele estava por um fio. E se ajoelhou para quê? Para pedir socorro ou para dar graças? Dar graças. Que coisa, hein? Tá certo que se fosse um de nós, talvez encostasse só a tramela. Quem sabe o que é tramela? Hein? Tramela. Quem sabe o que é tramela? Não, vocês não sabem, não. Vocês são tudo caipira? Lá não tem chave na roça, é tramela. É? Daniel nem rodou a tramela. Ajoelhou e orou com a janela. Ele era meio valente, esse cabra, hein? Rapaz, se sou eu, talvez falasse para a bispa assim, dá só uma encostadinha na porta, na janela. Põe uma cortina, pelo menos, né? Mas, hein? Será? Falava, não, eu? Será? Ah, mas eu não sou valente assim, não, hein? Hein? E eu ia orar lá na praça, em Brasília. Se sair isso no Brasil, eu vou orar lá na frente do Congresso. É isso mesmo. Daniel foi orar para dar graças a Deus com a janela. E os fofoqueiros... É engraçado que aqueles homens eram para fazer leis, para beneficiar o país. E estavam com inveja do Daniel, porque descobriram que o rei tinha intenção, o rei deve ter comentado entre eles. O rei deve ter falado, meu Deus, que espírito excelente tem esse Daniel. Aí alguém, peraí, rei, mas ele é estrangeiro. Ele nem é cidadão daqui, não era nem para ter concorrido o cargo. Aí o rei, mas puxa, se eu tivesse uns 10 desses países ia para frente. Isso eu sou o que estou dizendo, entendeu? Mas com certeza o rei estava com intenção de botar, está escrito ali, ó. Aí, eles falaram, ou a gente acaba com Daniel, joga o rei contra ele, ou daqui a pouco Daniel vai estar mandando em nós aqui. Daniel respeitava o rei e a sua autoridade, mas sabia que o rei era homem. Daniel não orava ao rei, orava a Deus. É desse jeito. E olha que não tinha celular para filmar, gravador para gravar, internet. Mas correram lá com várias testemunhas, olha lá. Então aqueles homens foram junto e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real, lhe disseram, não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias
todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E aí disseram, então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Por que eles disseram este Daniel, que por acaso nem é daqui, não nasceu aqui, é estrangeiro, entrou aqui, não sei lá como, e foi crescendo aqui no país, daqui a pouco está mandando na gente, tal coisa. Você entendeu por que eles tinham inveja de Daniel? Esse Daniel, que veio junto com os exilados lá de Judá, nem é daqui, da Babilônia. Ia lá. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado, muito triste, e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. Quem que mandava naquele país? E ele determinou no coração fazer o quê? Livrar Daniel. O rei livrou Daniel? Não. Você vai ver que não livrou. Nem a maior autoridade do mundo pode te livrar. Nem o maior médico do mundo, nem o maior presidente do mundo, nem todo o dinheiro do mundo, e a prova está aí. Porque o rei que mandava e desmandava no país, determinou no coração que iria livrar Daniel e não conseguiu. Não se iluda, porque ninguém vai te livrar, só Deus. Só Deus. Tem gente que lamenta, se eu tivesse um advogado assim, um médico assado, sei lá, se eu fosse amigo não sei de quem. Você quer um conselho? Eu sou pequeno, mas se você falar que aceita o meu conselho, eu vou dar. Você quer livramento? Você quer livramento? Ajoelha de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Não ora ao Valdemiro, nem ao presidente, nem ao rei desse ou daquele. Ora ao Senhor dos exércitos e Ele vai livrar você de qualquer situação. O rei determinou que ia livrar a Daniel. Olha lá, igreja. O rei, olha lá. O rei estava determinou consigo mesmo a livrar Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Repita comigo: o rei não pode salvar, mas o Rei dos Reis salva. O rei não livra, mas Jesus livra. Igreja, Valdemiro não pode te livrar, mas o Deus do Valdemiro vai te livrar. É difícil acreditar em alguns momentos. Como é que eu vou acreditar num livramento se todas as autoridades do país estão determinadas e com base numa lei que é contra mim, contra aquilo que eu fiz?
que determinou a minha morte. E se o rei disser que não pode fazer mais nada? Como às vezes o médico diz, o advogado diz, o juiz diz. Igreja, qualquer um na face da terra que disser a você, ó, não posso fazer nada por você, continue orando, porque você é o Daniel da vez. Daniel ou Daniela? Está cheio de Daniela hoje aqui, de Daniel. Não tinha nenhum recurso. Igreja, a última instância daquele país era o rei, a palavra do rei. E o rei determinou que ia livrar Daniel. E olha o que os parlamentares falaram para o rei, ó, mostra lá. Olha lá. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O rei não podia fazer mais nada. Mais nada. Quantas vezes a pessoa desiste de lutar, de crer, de orar, porque todas as possibilidades se esgotam. Tem muita gente que quando ora a Deus com esperança no vizinho. Ora a Deus com esperança no médico. Ora a Deus com esperança na autoridade política ou qualquer autoridade. Ora a Deus com esperança no gerente do banco aprovar sua ficha. Ora a Deus com esperança. Ore a Deus com esperança em Deus que a coisa acontece. Ora com esperança nele que a coisa acontece. Daniel foi condenado, igreja. Condenado. Condenado à morte. E olha que o rei lutou, hein? O rei falou, não, só faltou o rei convocar o Congresso e falar, vamos fazer uma outra Constituição. Uma reforma constitucional, é isso não? É isso, deputado? Me ajuda aí. Hein? Uma reforma política, uma reforma constitucional. Vamos votar às pressas aqui uma lei que o rei pode decidir sozinho se quisesse. Mas não dava tempo mais não. Foi muito bem feito o negócio. As ciladas que o diabo arma contra a obra são muito bem elaboradas. Mas eu confio no Deus de Daniel. Eu confio no Deus de Daniel. E ai de mim se eu não confiasse. Ai de mim se eu não confiasse. Ai de mim. Tem gente nesse país que já me xingou tanto e hoje quando me vê, você me dá um abraço. A mesma pessoa. A mesma pessoa. Sabe por quê? Eu nunca deixei de acreditar no Deus de Daniel. Daniel, ele
continuou orando. O rei falou assim: Daniel, você serve esse Deus seu com tanta frequência, com tanta fidelidade, com tanto fervor, tomara que ele te livre. O rei não estava indignado com Daniel, não. O rei sabia que a chance para o país dele sair da crise era exatamente nomear Daniel ministro, primeiro-ministro. O rei sabia que só se o Daniel virasse primeiro-ministro, aquele país ia crescer. Ele via tudo que Daniel botava a mão, dava certo. E aí disseram para o rei: rei, nem você, ó rei, está acima da lei, você não pode revogar isso. O rei, então traga o Daniel e joga na cova dos leões. E assim fizeram. Lançaram Daniel na cova dos leões. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Contra a vontade dele, o rei selou. Naquela época, quando o rei selava com anel, como o faraó fez em relação a José, o faraó, no caso, deu o próprio anel dele, botou no dedo do José. Quando o rei, a autoridade máxima, a última palavra, selava com anel, nada se podia mudar. E ele selou ali para que Daniel fosse morto. Mas a oração é tão poderosa, igreja. Igreja, a oração é tão extraordinária, igreja. Igreja, a oração é tão eficaz, que nem o selo do anel do rei tem poder quando alguém ajoelha e ora. Quando alguém ora, não tem selo do rei, não tem lei, não tem nada que pode mudar a oração de um homem justo ou de uma mulher. Nada. Igreja, ninguém pode mudar o poder da sua oração. Ninguém pode revogar, nem rei com anel, ninguém revoga. Se você orar, vai ser do jeito que você orar, vai ser do jeito que você pedir, vai ser do jeito que você clamar. Vai ser desse jeito, igreja. Igreja, Deus está falando isso, igreja. Deus está falando isso. Deus está falando para você que está no limite, para você que está derrotado, para você que já está na cova. O Daniel já estava na cova, igreja, na cova. Botaram a pedra e o rei selou com o anel. Ninguém muda mais isso aqui. Não muda por quê? O rei não dormiu, jejuou pela primeira vez. Pela primeira vez o rei não deixou que trouxesse qualquer coisa no palácio para ele comer. O sono fugiu dele. Teve insônia. Ele sabia que era injusto aquilo. Ele sabia que era injustiça, que era cilada. Só que ele se deu conta depois de ter assinado o decreto. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões?
Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova. E nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Igreja, eu não posso te livrar. Não. Mas se você continuar crendo no Deus a quem pregamos, nenhum dano você vai sofrer. Pode vir crise, epidemias e pestes e moléstias. Podem os grandes se levantarem contra você, como aconteceu. Podem forjar qualquer arma contra você. Se você continuar crendo, nenhum dano você vai sofrer. Porque não acharam nenhum dano em Daniel. Nenhum. Nenhum dano acharam nele. E o rei, então, versículo 24. Olha só os parlamentares que fizeram forjar aquela situação. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do seu reino, do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído. Olha só, o seu reino não será, e o seu domínio não terá fim. O reino de Deus. Olha o que o rei testemunha. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reino de Ciro o persa. Põe no Daniel, prosperou, vai. Olha lá, igreja. Daniel, ok, igreja? Quem vê um sujeito indo para a cova dos leões, pode imaginar que ele ainda vai prosperar? Deus falou comigo hoje, igreja. Eu falei assim: Senhor, eu não vou aguentar fazer a reunião lá no Brás.
eu vou embora. Eu não estou aguentando meus pulmões. Deus falou, vai e diga para quem está na cova, que mesmo estando na cova, eu vou tirar e vai prosperar. E vai prosperar. E Satanás estava com medo quando eu vinha para cá. Satanás estava desesperado quando eu estava vindo para cá. Porque ele sabia que coisa boa para ele não ia sair da minha boca. Se você orar, igreja, ele ouve. E se você continuar orando, ele para. E mesmo estando na cova, a cova é o último lugar. Não tem volta. A cova não tem volta. A expressão cova, né? Isso aí poderia ter dado outro nome. Mas a expressão cova, porque a cova não tem volta. Só para Deus. Igreja. Eu não sou nada. Mas se você soubesse o que a minha fé já fez em Deus, nessa vida, da onde eu saí. Algumas você sabe. Você pensa quando eu estava lá no mar, não me veio isso? Na lembrança? Lá dentro eu falava, Senhor, eu estou no fim, aqui é o fim. Não tem ninguém, não tem barco, não tem salva-vidas. Não tem nada. Nem um colete eu tinha, porque o colete eu dei para os que estavam comigo, faltava colete, eu dei um para cada um. E o Senhor, eu falei, eu vou ficar sem. Eu entreguei um colete para cada um deles, os que estavam comigo, e eu fiquei sem. Era mais ou menos a cova, igreja, para mim ali. Só os animais que foram substituídos. Leões para tubarões. Mas quando Deus quer, quando alguém ora, Deus ouve. E quando alguém continua orando, Deus para. Quando alguém ora, Ele ouve. Quando continua orando, Ele para. Não se esqueça disso. Daniel prosperou. Diga comigo assim, eu vou prosperar. Fica de pé, por favor.